Seu problema é fracassar pouco. Tu acredita nisso? No vídeo de hoje a gente vai explicar por que esse é o seu problema e como você pode fazer para arriscar mais. Fracassar. As pessoas usam isso como identidade. As pessoas usam como elas sendo pessoas fracassadas. E também infinito, né, amor? Como se, por exemplo, eu fracassei e tipo, ponto, acabou. E É o o final. tipo, não existe maneira de solucionar isso. E quando a gente troca, o que acontece? O grande ponto é você usar o fracasso como trampolim de feedback de ajuste. Você olhar o que não funcionou. O fracasso, na realidade, o que ele é? Ele é algo que não deu certo. E aí, você entendendo o que não deu certo, você pode ajustar. Então, quem fracassa mais tem mais chance de vencer. Porque as pessoas, elas acreditam, a grande maioria que desiste quando fracassa, é porque acredita que de fato vai criar um plano e que esse plano ele vai sair 100% perfeito e vai botar em prática e vai dar tudo certo, vai ser tudo maravilhoso. Aí se depara com a realidade e aí isso é muito louco porque a mentalidade de um experimentalista é exatamente isso. É entender que você vai fazer os movimentos para fazer as coisas darem certo, mas se seu plano não contemplar uma falha, o seu plano ele é falho. Você precisa usar o medo de errar a seu favor. Exatamente, porque o problema, gente, não é o fracasso, mas é a falta do fracasso. Porque uma pessoa que não fracassa, ela não cresce. O fracasso, ele é um fator de crescimento para você ajustar a sua rota, para você criar um amadurecimento ali daquela coisa. Thomas Edison dizia que quanto mais ele fracassava, mais ele chegava perto do êxito. Imagina, olha a mentalidade. Então, quando eu observo que um fracasso ele é um feedback de ajuste, eu automaticamente passo a não ter medo de errar. Porque a gente pode experimentar fazer coisas que estão coerentes com o que a gente deseja, e essas coisas podem não ser tão boas quanto a gente imaginava, mas a gente pega a resposta dessas coisas e a gente transforma em o que valeu, o que não valeu, como eu posso melhorar, como eu posso mudar essa realidade. Por exemplo, a gente pode falar aqui do YouTube. A gente sentiu um feedback de ajuste em alguns vídeos mais longos, em alguns vídeos que a gente estava fazendo que a gente não obteve tanta visualização. E a gente falou: pera, tá, então vamos experimentar fazer de uma forma diferente. Então a gente tirou a nossa entrada, a gente está fazendo Testes. algumas mudanças de testes de experimentos. E eu acredito que um ponto, amor, que me vem na cabeça e agora sim, acho que isso vai ajudar muito quem está assistindo esse vídeo. E antes, te inscreve, deixa o like, ativa as notificações aí para receber nossos vídeos, comenta, concorda, discorda e ajude a gente a crescer esse canal. Que é o seguinte, ver para crer. Tem muita gente que quer garantia sobre as coisas. E um exemplo clássico sobre fracasso para você entender que não é o problema fracassar. É que você quer garantia. Eu já vi diversos vídeos na internet das pessoas falando: se você soubesse que se você fizer 100 vezes isso, na 101 vai dar certo. Uhum. Quão rápido você erraria 100 vezes? Todo mundo diz: nossa, no mesmo dia. E se você não tivesse garantia? Mas esse é o ponto. A vida ela não tem garantia, então você não faz 100 vezes. Exatamente. E o louco é que se você soubesse que na 101 vai dar certo, tu não teria problema em errar 100 vezes. Então o problema não é errar. O problema é você saber que você vai colocar a energia num lugar que você talvez não vá estar resultando. Exatamente, porque de fato a garantia ela é muito mais do que você está fazendo de precisão. Você vai adquirindo precisão conforme você vai errando. Você vai adquirindo conhecimento, você vai compreendendo coisas que se você é um principiante, você não observa. E quando você percebe, deu. Você adquiriu o sucesso, você chegou lá aonde você deseja. Então, o que é mais importante aqui é que você precisa experimentar, errar,
fracassar para poder vencer. Se você for ver, gente, amor, qual que é o melhor jogador do mundo? É o Cristiano Ronaldo ou é o Messi? Tem gente que diz que é o Cristiano Ronaldo, tem gente que diz... O Messi ganhou mais vezes como o melhor do mundo, mas... E o Messi já errou gol? Muitas. Milhares. Tem um exemplo do Michael Jordan que ele diz, ele já falhou não sei quantas vezes a última bola, ele já errou tantas vezes o arremesso, ele já teve a bola do jogo na mão e ele errou. Isso acontece. Mas aí o que diferencia? É de fato a mentalidade de entender que isso faz parte. E continuar. E aí a grande maioria das pessoas que tem medo de fracassar é quem não sabe lidar com a frustração de algo que não deu certo. Faz parte. A gente viveu uma experiência, a gente já comentou aqui no canal, em relação a quando ela lançou uma marca de roupa. A gente fez o movimento, a gente foi atrás, a gente viajou, a gente investiu e tal, fez tudo isso. E a gente viu que não fazia sentido. A gente pode usar aquilo como um fracasso? Sim. Mas foi só um feedback de ajuste de Bia, volta. Rota de vida. Não era nem em relação ao processo da marca. Mas é isso não nos identificou. A gente tomou uma decisão, a gente agiu a partir daquela decisão. E esse é o grande ponto. A gente não ficou com isso na cabeça do e se. A gente fez. A gente fez o melhor com que a gente podia, com o conhecimento que a gente tinha, com o capital que a gente estava disposto a investir. A gente fez o nosso melhor dado o nosso contexto. E a gente teve um feedback, a gente olhou aquele feedback e viu. Pensamos, na verdade, juntos. Vamos tentar mais uma vez? Ou vamos parar por aqui e tu retoma as suas terapias e faz os movimentos que... vamos retomar as terapias. E foi a melhor coisa que eu fiz, gente, porque, na minha opinião, o movimento de fazer uma loja, ele exige muito mais de trabalho, enfim, e é uma coisa que, naquele momento, e depois que eu tive a oportunidade, a experiência de trabalhar de casa, atender, cobrar um X valor, ter já uma reputação, tudo isso contou. Depois que eu fiz o experimento da loja e eu vendi, zerei o estoque e tudo mais, mesmo assim, eu senti que aquilo ali não foi algo que acendeu meu coração, vontade de trabalhar dessa forma, entende? Então eu escolhi voltar para as terapias, porque aquele feedback fez com que eu ajustasse a rota. E o que é esse ajuste de rota? Eu acredito que a minha mentalidade sempre foi muito voltada para compreender que eu vou melhorando no processo. Então, quando eu comecei nas terapias, eu era uma amadora. Eu não sabia direito as técnicas, eu tinha acabado de começar, mas eu precisava cobrar, eu precisava pagar minhas contas, eu precisava fazer aquilo acontecer. O Felipe também, em relação a barbeiro, quando você era, né, amor? Já contou, a gente já falou sobre isso em alguns vídeos, em relação à experiência que a gente adquire. Só que se a gente não tivesse passado pelo amadorismo, a gente não estaria onde a gente está hoje. Então, se permita ser amador, se permita errar, porque é isso que vai te trazer o sucesso que você espera. Exatamente isso. A única maneira de sair do limbo, de fato, é você vivendo experiências, você experimentando, você se permitindo se colocar nesse lugar, como a Bia trouxe, de alguém amador, de fazer algo novo, de entender que tá tudo bem você não ser o melhor quando você está começando, porque não tem como você ser o melhor em algo que você está começando agora. Você pode ter sim uma predisposição de algo, mas de uma forma geral, você vai começar engatinhando. E o que vai diferenciar é a sua resiliência, é a sua antifragilidade em relação a você entender. E eu acredito que uma coisa que acho que a gente nem falou no off em relação a isso, mas eu acredito que esse feedback de ajuste, a melhor forma de sensibilizar é a antifragilidade. Que de fato é você tornar algo negativo potencializador na sua vida. Então, eu recebi um feedback aqui. Tá, peraí, eu vou repetir esse erro? Não, eu vou me tornar melhor, porque agora eu já sei. E esse é um grande ponto. Quando você entende que o fracasso é temporário, você entende que eu não posso ir para lá.
você já entende que não é para fazer aquilo. Que aquilo não é bom. E aí também acho que para fechar o vídeo tenha cuidado para também enxergar se você está persistindo pouco em algo. Porque talvez você vai, eu não tenho predisposição para isso. Tá, mas não tem ou você não tentou o suficiente? Não adianta você tentar um dia e dizer, eu vi um vídeo esses dias na internet, a mulher falou, eu saí para vender 2 dias na rua e não vendi nada, isso aqui não é para mim. Então, 2 dias? Tipo assim, é isso? Não adquiriu habilidade, não foi atrás de entender. Talvez pegou realmente dias que foram ruins em relação a isso. Então, é você entender que existe sorte também no processo. Você pode. Eu lembro quando eu trabalhei em loja de roupa, acontecia isso. Tinha a ordem dos vendedores. E tinha vezes que entrava um cliente que nunca entrou na vida e fazia um comprão. Justamente na minha vez. Ou justamente na vez do colega. Ele teve a habilidade de converter? Tinha gente que já havia comprada. Então, existe isso. Então, eu vou determinar que ele é melhor que eu porque aconteceu de a pessoa entrar por uma... Então, não é isso. Você não precisa usar o fracasso como identidade. Fechou? Valeu? Beijo, fica com Deus. Tchau.